Paçoca depressivo. Teoria criada por Pedro Henrique Rodrigues Santos e Ed XT, Randall Popper. Quando eu trouxe essa teoria no Sparko, eu não sabia que Paçoca tinha pai, então eu dei uma atualizada nela. Para aqueles que não conhecem, Paçoca é um personagem antagonista dos gibis dos anos 90 da Turma do Dudão, que tentou falar de Deus para as crianças, mas que não fez muito sucesso por conta de muitas falhas. E as principais delas são o preconceito e o fanatismo. Paçoca é um menino que sofre abusos do padrasto e que vê sua mãe sendo abusada todos os dias. O Paçoca passa por uma situação terrível de pobreza e miséria na favela. Até acreditava em Deus, mas vendo a sua situação indo de mal a pior, ele virou ateu, já que queria que as coisas melhorassem logo, mas elas nunca melhoraram. Paçoca ri das pessoas, debochando de tudo e todos, inclusive fazendo até piadas de humor negro contra deficientes, pois foi assim que ele aprendeu com alguns garotos na favela. No episódio Rindo à Toa, em uma cena, Paçoca ri de um pintor, o chamando de favelado. Mas por que o Paçoca ofendeu uma pessoa que vive as mesmas condições que ele? A verdade é que aquele pintor é o verdadeiro pai de Paçoca, que abandonou sua esposa e filho em condições de extrema pobreza. E não há motivos para ele ter feito isso. E foi viver em lugares de prostituição, nos morros mais bem-sucedidos. Para esquecer o marido, a mãe de Paçoca se casou novamente com outro cara. Paçoca não aceitou o relacionamento, pois sofre abusos do padrasto. Por isso que ele só cita a mãe dele como companheira. Paçoca não aceita nem o pai e nem o padrasto como membros da família. Além de ser muito triste passar por tudo isso, está sendo muito traumatizante para ele ver sua mãe trabalhando dia e noite, chorando enquanto é espancada pelo padrasto. E ela tenta dar o máximo de conforto para o seu filho, enquanto o marido gasta o dinheiro com mulheres e bebidas alcoólicas. Com muitos maus tratos, Paçoca desenvolveu um profundo ódio e transtornos pós-traumáticos, fazendo com que ele não tenha mais nenhuma visão positiva sobre o mundo e nem da realidade em que vive. No episódio Amando o Deficiente, em uma cena, Paçoca ficou muito furioso com um menino deficiente visual que sem querer quebrou o carrinho de Paçoca. Talvez aquele carrinho seja o único brinquedo que o Paçoca tinha. Em outro episódio, chamado Vi na TV, o nosso querido Paçoca, ele finge ser um super-herói. Em várias cenas, ele fica pulando de vários lugares, como árvores, muros, telhados, etc. Para muitos, ele queria voar, mas a realidade é que são tentativas falhas de suicídio. Paçoca é acolhido por um de seus parentes, para que sua mãe possa trabalhar. No final do episódio Rindo à Toa, depois de ofender e ser castigado, ele mente falando que vai apanhar do pai, sendo que a verdade é que ele vai apanhar sim, mas só que do padrasto.
Paçoca mente muito só para não sofrer bullying de seus colegas e amigos. O teu pai é muito ausente e mesmo mentindo para os amigos, as crianças fazem bullying e ficam dando risadas. Apesar de amar muito sua mãe, ele a tem ausente em sua vida, sendo criado na maioria das vezes por seus avós. Paçoca muitas vezes chama a sua avó de mãe, provavelmente para preencher o enorme vazio de seu coração. Apesar de ser apenas uma criança, Paçoca possui traumas de violência, depressão, transtorno pós-traumático de álcool e bullying, e família.